Olá, boa noite. Bem-vindos. Notícias debaixo de chuva intensa a esta altura em Luanda. Começamos com o essencial que marcou o encontro entre os presidentes João Lourenço e Salva Kiir no Palácio da Cidade Alta. O estadista sul-sudanês cumpre em Angola uma visita de 48 horas a convite do homólogo angolano. Com quem partilhou nesta terça-feira informações sobre a paz no leste da RDC, em harmonia com os processos de Luanda e também de Nairobi. O presidente em exercício da Comunidade da África Oriental, Salva Kiir, desembarcou em Luanda na segunda-feira para uma visita de trabalho de 48 horas, a convite do presidente João Lourenço. Durante sua estadia, Salva Kiir, também estadista do Sudão do Sul, trocou informações sobre o processo de paz no leste da República Democrática do Congo, em consonância com os processos de Luanda e de Nairobi. O presidente João Lourenço está a mediar o conflito entre Ruanda e a RDC e, por conseguinte, a trabalhar no âmbito do processo de Luanda sobre a procura de paz neste país. E o presidente Salva Kiir, que é o presidente da Comunidade de Estados da África do Leste, tem a responsabilidade também do chamado processo de Nairobi e é medianeiro para o conflito do Sudão. Os dois chefes de Estado acordaram continuar a trabalhar em coordenação no âmbito da coordenação que já existe entre o processo de Luanda e o processo de Nairobi, para que este país, que é a RDC, portanto, encontre a paz. A visita destaca ainda as sólidas relações de amizade e cooperação entre Angola e Sudão do Sul, ambos membros da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos. O presidente João Lourenço já teve algumas iniciativas relacionadas com o Sudão, pela razão não só de ser o campeão para a paz e reconciliação em África, mas também o Sudão é membro de uma organização que o presidente João Lourenço preside, que é a Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos. Portanto, daí o nosso interesse também para o conflito que está a acontecer neste país amigo. E, em último, os dois chefes de Estado falaram das relações bilaterais. Nós temos uma história bastante rica também com esse país, que é o Sudão do Sul. Este país, enquanto em luta, e nós também enquanto em luta, tivemos uma relação de camaradagem, e razão pela qual a delegação do Sudão do Sul aproveitou esta oportunidade da vinda a Luanda do presidente Salva Kiir para agradecer o governo e o povo angolano pelo apoio que lhe deu durante a luta pela independência do Sudão do Sul. Durante a visita, o presidente Salva Kiir prometeu encontrar-se com todos os partidos políticos do seu país para discutir resolução de conflitos na região. O presidente Salva Kiir planeia discutir a questão do processo de paz no leste da República Democrática do Congo, assim como as iniciativas de Luanda e Nairobi. Além disso, ele pretende também convidar todos os partidos políticos do Sudão do Sul para discutir o assunto. Agradecemos Angola por colocar essa questão em consideração, especialmente à luz da próxima reunião de alto nível da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos, que vai acontecer brevemente. Angola e o Sudão do Sul mantêm relações excelentes de amizade e cooperação, pois fazem parte da CIRGIL, organização criada em 1994, com o objetivo de resolver questões de paz e segurança na região dos Grandes Lagos. Girassol, jornal edição de terça-feira, Comissão Económica do Conselho de Ministros, encontro orientado pelo chefe de Estado, aprova a programação macroeconómica para o ano de 2024. Veja também julgamento no Tribunal Supremo, a sentença prevista para amanhã, no caso que envolve o subcomissário da Polícia Nacional acusado de crime financeiro. Já em vigor, nova Lei Geral do Trabalho com alterações que asseguram maior estabilidade do emprego e equilíbrio na relação entre empregador e empregado. E na província da Huila está tudo pronto para o arranque da reunião de ministros de trabalho da SADC. O encontro arranca amanhã. Situação da segurança pública no país, recomendações do encontro que juntou em debate o Mintix e o Ministério da Defesa. Constatação, a nota da Comissão Multissetorial que trabalhou hoje no Mercado 30 em Viana.
Retratos, preocupação nacional com o estado de conservação de alguns edifícios habitacionais, o risco que se procura combater. Principais assuntos que marcaram a atualidade além das nossas fronteiras e novidades do desporto nacional e internacional. Bem-vindos ao Melhor da Informação. Em si, como iniciativa do governo. E aqui doença, tudo está conosco. É um água suja, não dá para beber. Os preços continuam na mesma. Informação segura na era de um mundo em constantes transformações. Assustamos, pisamos nessa água, nos traz febre, nos traz muitos problemas. Esta básica está muito alto. Reflexões. Uma preocupação por parte do executivo, não é, no sentido de poder repor o poder de compra. Matemática do dia a dia. Quer dizer que quando está chovendo ninguém dorme. Para além da intenção, haja também a vontade política. Contas baseadas na veracidade dos factos. A Angola é o terceiro parceiro mais importante a nível da África dos Estados Unidos. O selo da verdade. De segunda a sábado. Girassol Jornal. Outra vez, boa noite. A Comissão Económica do Conselho de Ministros aprovou hoje, em reunião orientada pelo Presidente da República, a programação macroeconómica para o presente ano de 2024. No encontro foi igualmente aprovado o Plano Estratégico do Fundo Soberano de Angola para o período de 2024-2028, assim como o Plano Anual de Atividades da Agência Nacional do Petróleo e Gás. Depois de o país construir 28 centralidades, 8 urbanizações e 12 projetos de habitação social, que totalizam 350 mil habitações disponíveis para a população, o Executivo decidiu dar seguimento ao projeto de autoconstrução dirigida. A luz verde foi dada na primeira reunião ordinária da Comissão Económica do Conselho de Ministros, sob orientação do Presidente da República. A primeira fase consiste na identificação de terrenos já urbanizados, que fazem parte de 19 centralidades em 16 províncias do nosso país, a qual se previa ter a segunda ou a terceira fase. Esses terrenos já têm disponibilidade de água, disponibilidade de luz, acesso. Então, estes terrenos serão os prioritários para se lançar, neste momento, este processo. Estamos a falar em cerca de 1 milhão de lotes disponíveis para até o ano de 2027 e nesta primeira fase, hoje nós apresentamos disponíveis cerca de 325 mil lotes. Os lotes de terrenos serão distribuídos em 16 províncias, com exceção do Mochico, onde está a ser concluída a segunda fase da centralidade Heróis de Cangamba e do Quando Cubango, onde será construída uma centralidade com 3 mil moradias. Nós, para uma segunda fase, estamos a prever, lotear e entregar os terrenos. Não vamos ter agora preocupação por causa dos custos em infraestruturar todos eles, mas vamos lotear, vamos ordenar, vamos entregar com segurança jurídica e tão logo tenhamos os recursos financeiros disponíveis, vamos então fazer as infraestruturas. Que se não fizermos essa ação, tornarmos até guetos, tornamos até a habitação construída de forma desordenada, em linhas d'água, e então tomou-se também a decisão que mesmo com a ideia de termos as infraestruturas progressivas, a curto, médio e longo prazo, nós vamos lotear esses terrenos e disponibilizar ao nosso povo. As verbas para a implementação do projeto na primeira fase estão cotadas no Orçamento Geral do Estado 2024, abrangendo todas as províncias e municípios do país. Todas as províncias e todos os municípios deverão ter nas suas carteiras orçamentais verbas para lidar com a questão dos loteamentos dos terrenos nos diferentes municípios e também para lidar com a questão da requalificação
urbana. Os terrenos que já têm a infraestrutura, o custo total são 14 mil milhões de kwanzas. Então o que vamos fazer é lotear, acima de tudo, e vamos tentar reforçar a capacidade de água e luz onde é que elas estão. A Comissão Econômica do Conselho de Ministros aprovou também o Plano Anual de Atividades da Agência Nacional de Petróleo e Gás para 2024, visando fortalecer a indústria petrolífera e atrair investimentos para o setor. Além disso, foram aprovados o Plano Estratégico do Fundo Soberano de Angola para os próximos anos e o balanço da programação financeira do Tesouro Nacional referente ao último trimestre de 2023. A Comissão também discutiu o calendário de ações preparatórias para a campanha agrícola 2024-2025, destacando o aumento da produção agrícola e o apoio aos agricultores familiares. Está prevista para amanhã no Tribunal Supremo a sentença de julgamento no caso que envolve o subcomissário da Polícia Nacional, Domingos Miguel Adão, que é acusado da prática de crime de passagem e colocação em circulação de moeda falsa ou falsificada, e a leitura de quesitos no processo que envolve 3 arguidos aconteceu hoje. Passados um mês desde que começou a ser julgado, o ex-subcomissário da Polícia Nacional na Reforma, Domingos Adão Francisco, de 71 anos, o caso veio nesta quarta-feira conhecer o seu desfecho. O arguido, que ocupava o cargo de segundo comandante provincial da Polícia no Bengo em 2019, e mais 2 co-arguidos, Antônio Carrala Pinto e Januário Francisco, estão acusados desde dezembro de 2022 na prática do crime de passagem, colocação e circulação de moeda falsa no mercado. A acusação do Ministério Público dá conta que os 3 envolvidos falsificaram um total de 19.900 dólares americanos e foram pegos em flagrante com uma arma de fogo que carregava 16 munições no interior da viatura do subcomissário da polícia. Na parte final do processo de audições do caso, a Câmara Criminal do Tribunal Supremo apresentou em leitura os 8 quesitos da ação criminosa que data de 13 de dezembro de 2022, altura em que Domingos Francisco, Antônio Pinto e Januário Francisco montavam um esquema para a distribuição das notas contrafeitas, precisamente no Ojaenda, município do Kazenga. Na primeira sessão de audição, a defesa do ex-subcomissário na Reforma disse que não constituía verdade a afirmação segundo a qual Domingos Francisco teria mobilizado a viatura e, em seguida, em companhia de Antônio Pinto, desceram na mesma e mantiveram contacto com outro suspeito, tal como fez crer o Ministério Público. Nos quesitos lidos nesta terça-feira, os arguidos solicitaram que fosse reformulado um dos capítulos que explicava sobre o suposto esquema da colocação e transporte das notas falsas. Segundo a agenda da Câmara Criminal do Tribunal Supremo, às 11h30 da quarta-feira, 27 de março, será conhecida a leitura do acórdão. Está em vigor a Lei Geral do Trabalho e o respectivo Código de Processo, com várias alterações que asseguram maior estabilidade do emprego e equilíbrio na relação entre empregador e empregado. À luz da nova lei, os despedimentos já não podem ocorrer como antes, dado que o diploma prevê procedimentos mais cautelosos e que conferem maior proteção ao trabalhador. A partir deste dia 26 de março de 2024, está em vigor a Lei número 12/23, Lei Geral do Trabalho. Entre as novidades, a lei prevê que o despedimento de funcionários passa a ser a última medida a ser aplicada e em situações extremas, como em caso de redução de capital da entidade empregadora. O especialista em direito do trabalho esclarece que neste período de transição entre a antiga e a nova Lei Geral do Trabalho, qualquer funcionário que for despedido, desde que tenha o contrato por tempo indeterminado, poderá beneficiar dos direitos da lei em vigor. Se o trabalhador tem celebrado um contrato de trabalho por tempo indeterminado, nos termos da lei ora revogada, e aqui estamos a nos referir à Lei 7/15 de 15 de junho, e se for despedido hoje, o modo compensatório vai resultar nos termos da atual lei. E por quê? Porque a regra
é a celebração do contrato de trabalho por tempo indeterminado. E mais do que isso, é que esta lei, ela retira no meio da operação do cálculo indenizatório as figuras como micro, pequena, média empresa. Para que o despedimento ocorra, devem ser aplicadas primeiro as medidas disciplinares e devidamente fundamentadas. Em caso de indemnização após o despedimento, este especialista explica que o procedimento mudou. Para a atual lei, o cálculo indenizatório não é visto tendo em conta a qualificação da empresa. Isso deixou de existir. Ora, se eu tiver um contrato de trabalho por tempo determinado e hoje a entidade patronal decide enveredar pelo despedimento, como é que se vai operar o cálculo indenizatório? É pegar data de início do contrato, o período em que ele foi despedido, vai-se analisar se nesse percurso a entidade patronal procedeu o pagamento de todos os salários. Caso se confirme que ele não tenha procedido o pagamento dos salários, se vai pegar nos meses em falta, se vai pegar no subsídio adicional e, mormente, então, se vai achar o cálculo indenizatório. O artigo 87 da Lei Geral do Trabalho, em relação às medidas disciplinares, estabelece 6 sanções que a entidade empregadora poderá aplicar, dependendo das infrações praticadas pelos trabalhadores, como a despromoção temporária de categoria, redução temporária do salário, suspensão do trabalho com perda parcial do salário e despedimento disciplinar. E a questão das alterações climáticas não está de fora das preocupações regionais a nível da SADC. Começou hoje aqui em Luanda um ciclo de debates enquadrados no Programa Nacional sobre os Serviços Climáticos, com o apoio da Organização Mundial de Meteorologia. Na última semana, a Organização Meteorológica Mundial revelou que todos os principais recordes climáticos globais foram quebrados no ano passado e que 2024 pode ser ainda pior. A chefe da organização expressou ainda preocupação com o aquecimento dos oceanos e a redução do gelo marinho. No seu mais recente relatório sobre o estado do clima, a Agência Meteorológica da ONU afirma que as temperaturas médias atingiram o nível mais alto em 174 anos de documentação por uma margem clara, atingindo 1,45 graus centígrados, acima dos níveis pré-industriais. Nesta terça-feira, teve início aqui em Luanda o segundo workshop nacional sobre serviços climáticos do CLINSA da SADC, onde estão em análise temas relacionados às alterações climáticas. So as far as climate change is concerned, nós verificamos uma temperatura muito quente em poucos países por conta de pouca frequência de chuvas, principalmente na região pacífica, o que tem afetado grandemente nas mudanças climáticas. A agricultura é dos setores que mais sofre com as alterações climáticas, uma situação que também chama a atenção da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. Por este facto, é muito importante estar informado sobre a situação do clima para se acautelar a prática da agricultura, sobretudo a comunitária. O encontro, que decorre até o dia 28 deste mês, é coordenado pelo Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica de Angola, INAMET, enquanto ponto focal do projeto CLINSA da SADC, e conta com apoio e participação da Organização Mundial da Meteorologia. E na província da Huila está tudo a postos para o arranque da reunião de ministros do trabalho da SADC. O encontro deve analisar assuntos alinhados com as metas de desenvolvimento regional. A agenda preparada por altos funcionários da organização destaca a questão da exploração da mão de obra infantil como prioridade na mesa das discussões. Os ministros da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social e parceiros da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, começam a analisar esta quarta-feira no Lubango as estratégias para a melhoria do setor e nível dos países que compõem a região. Segundo o porta-voz do evento, David Kinjika, o trabalho infantil, formas setoriais promotoras do emprego e o relatório sobre incongruências do ensino e formação técnico-profissional vão dominar a reunião. Amanhã será a reunião magna dos ministros de trabalho. Até aqui foram reuniões preparatórias feitas pelos altos funcionários dos países
que integram a nossa região, a SADC, a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, e amanhã serão remetidos aos senhores ministros e ministras que vêm representar esses países, onde no topo da agenda estará a adoção do Código de Conduta da SADC para o combate ao trabalho infantil. Também estará no topo da agenda o outro ponto, que é as estratégias macroeconômicas para a promoção da empregabilidade na região. É um desafio da promoção da empregabilidade, os níveis e rácios que têm que ver com a empregabilidade juvenil, sobretudo na nossa região, são preocupantes, são dados muito aquém daquilo que é esperado, tendo em conta o crescimento populacional. Por isso, os ministros vão discutir estratégias que os países deverão adotar do ponto de vista macroeconômico para a promoção da empregabilidade. Outro tema não menos importante terá que ver com a representação da nossa região no Conselho de Administração da OIT. No Chico, Liceu para Formação e Acompanhamento de Jovens. Passos em destaque. Mais à frente, a situação do país no que diz respeito à segurança pública foi hoje analisada em debate no Centro de Imprensa Aníbal de Melo, aqui em Luanda. O encontro juntou membros dos Ministérios das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social e do Interior. Do evento saíram recomendações de melhorias. Quem reside em Luanda, volta e meia, houve relatos de pessoas próximas a si e que já terão sido assaltadas durante o dia. O facto aumenta o sentimento de insegurança na capital do país. Aumenta muito, visto que o custo de vida cá está muito caro, então está mal. Até com táxis particulares, visto que os senhores que fazem IT também têm sequestrado, têm feito muita coisa com as meninas, violação, então está tudo mal. Na verdade, as nossas entidades maiores têm que primar mais pelo patrulhamento da polícia, nesse caso. Os amigos do alheio perderam a noção do perigo e nem mesmo a luz do dia os impede de praticar roubos. Em alguns casos, recorrem a armas de fogo para a efetivação do crime, que o diga o jovem Jesus da Silva, que foi vítima por 2 vezes. Uma vez foi no Porto e outra vez foi mesmo aqui na cidade. Eu andado, parei a moto, veio 2 motoqueiros e tiraram-me do lugar. Levaram a minha motorizada. Plena luz do dia, eram 9 horas a primeira vez no Porto e a segunda vez foi às 14 horas aqui mesmo, aqui na Tecno. Parei, veio 2 motos e levaram a motorizada. Por isso diz que vão procurar. A pessoa tem que aparecer lá sempre para ver se tem alguma notícia, mas até agora nada. Chamado a responder à preocupação dos angolanos relacionada à criminalidade no país, o secretário de Estado para o Interior caracterizou de estável a situação da segurança pública. Desde já pretendemos afirmar que no país, de um modo geral, a segurança pública é estável e sob controlo das autoridades competentes. A nossa Constituição, a Constituição da República de Angola, no seu artigo 209, sobre a garantia da ordem, define que a garantia da ordem tem por objetivo a defesa. Em termos de números, são registrados em Angola menos de 200 crimes por dia, diz José Paulino Cunha. Estamos a falar de uma média de 187 crimes de tipologias diversas. Portanto, diversas, tanto ao dia. E isso, tendo em conta uma população estimada em cerca de 35 milhões de habitantes, portanto, isto estatísticas até 2023, naturalmente que, portanto, consideramos que os números aqui são bastante reduzidos. O secretário de Estado para o Interior falava sobre os desafios da segurança pública em Angola na segunda sessão temática de divulgação das ações do Executivo. A próxima edição está marcada para o dia 10 de abril e deverá abordar os desafios do ensino superior. E teremos aqui os desafios do ensino superior em Angola. Portanto, mais do que a participação virtual,
dos cidadãos. Nós teremos aqui também como convidados antigos reitores, presidentes das associações dos estudantes e 1 a 2 membros da sociedade civil. A cidade de Luena, na província do Mochico, vai ganhar em breve um liceu para a formação e acompanhamento de jovens. A construção do empreendimento conta com financiamento da Sonangol. E através da Agência Nacional de Petróleo e Gás e Biocombustíveis, o lançamento da obra foi prestigiado pela Primeira-Dama da República, Ana Dias Lourenço. A Primeira-Dama da República, Ana Dias Lourenço, presidiu nesta terça-feira a cerimônia do lançamento da primeira pedra para a construção de uma escola Eiffel no Mochico, localizado no bairro social da Juventude. A construção desta instituição educacional terá capacidade de 6 salas de aulas para albergar 150 jovens e será erguida num prazo de 18 meses numa área de 290 metros. O prazo estipulado para a execução deste projeto são 18 meses, mas nós nos desafiamos em executar em 14 a 15 meses e esta escola contempla 6 salas de aulas e 4 laboratórios, no que vai compor um número de estudantes de 54 alunos em 2 períodos. Em seguida, Ana Dias Lourenço inaugurou o internamento feminino do ensino primário de SES Residência, afeto à Diocese de Luena. Mais uma vez, agradecer o convite que me foi dirigido para inaugurar este internato e também agradecer a missão católica aqui no Luena, liderada pelo o bispo Dom Martão Lazarte, pela ideia que teve em criar um internato para meninas. Um agradecimento muito especial e que continuo a pensar nelas e, como o próprio senhor bispo disse, educar uma menina, educar uma mulher, educar uma nação, educar um povo. Estes 2 projetos vão contribuir para o aumento do acesso à educação e para a melhoria de qualidade de ensino nesta região. Muito obrigada, porque efetivamente é possível sim fazer educação de qualidade. É possível sim, em Angola, com os angolanos, fazer educação de qualidade. Escolas de referência são a Rede Eiffel. E nós queremos difundir pelo país escolas de excelência. É um projeto de Sua Excelência o Presidente João Lourenço. De relembrar que este projeto é financiado pela Rede Eiffel em parceria com o Ministério da Educação e a partir deste ano prevê o seu alargamento na província do Ambo. O grupo de parceiros do Bloco 32, querendo contribuir na educação das jovens angolanos, engajarão-se na construção de 2 novas escolas, uma aqui em Mochico e a outra na Uombo. Uma comissão multissetorial encabeçada pelo administrador municipal de Viana trabalhou hoje no mercado do 30, distrito urbano da Baia. No maior mercado paralelo da capital Luanda, a delegação foi constatar as condições de funcionamento e o nível de organização, que, por sinal, não é dos melhores. As manobras são inúmeras, mas nem com isso os automobilistas conseguem escapar dos buracos e poças de água na via de acesso ao mercado do 30, causando prejuízos aos comerciantes que se mostram agastados. O mercado está mal. Quando chove mesmo bué de lodo, não estamos conseguindo pisar no lodo. Também traz infecção. Paga 200 para te meter nas costas, para atravessar a vala. As condições aqui não favorecem mesmo. Quer dizer, aquilo é um sacrifício. Tem sido muito transtorno. A via está muito mal. E algumas bancadas também estão mal postas. Algumas senhoras estão no meio do caminho ou no meio da estrada. Durante uma visita ao mercado, o administrador municipal de Viana afirmou existir um programa para a resolução do problema, estando condicionado por questões de ordem financeira. É um esforço muito grande para se chegar ao mercado, quer para adquirir os produtos, quer para comercializar os mesmos produtos. E na conversa que tivemos com o administrador
do mercado, compreendemos a situação e o estado de funcionamento do mercado. É perceptível que as pessoas vejam que pelo número de mais de 300 vendedeiras aqui, que se arrecada muito dinheiro, então precisamos de ter toda a atenção em relação a isso. A condição sanitária, sobretudo da zona do Matadouro, uma grande fonte de receitas, é outro aspecto que inquieta o gestor público. Algum trabalho na área dos talhos e matadouros que nós precisamos alinhar, algum serviço do ponto de vista da venda da zona dos produtos agrícolas que precisa de ser melhorado. Há muito espaço baldio, há muitas infraestruturas construídas e abandonadas e fez com que a gente também conseguisse tomar algumas decisões para reverter o quadro. É verdade que não vamos conseguir alterar tudo de uma vez. Sobre os armazéns abandonados, Demétrio de Sepúlveda avançou. Vamos identificar os proprietários e vamos tomar as devidas medidas. Muitos deles serão convertidos em espaços onde os interessados, aqueles que têm as suas lojas e armazéns no casco urbano, poderão se direcionar para poder realizar aqui a sua atividade. São cerca de 200 armazéns aqui nesta condição e nós vamos tudo fazer. É óbvio que ninguém sai do casco urbano para vir para aqui onde não tem condições nem de acesso, nem de poder realizar a sua atividade. Por isso precisamos de criar condições para que as pessoas voluntariamente se desloquem dos pontos onde estão para aqui para o nosso mercado de 30. Segundo Tony Mulato, o mercado não retém as receitas completas arrecadadas. O gestor mostrou-se feliz com a visita do número 1 do município satélite. As receitas do mercado é dividido por 3 partes: a AGT, mercado e o Ministério da Agricultura. Então, esses 3 temos que estar todos alinhados para vermos um serviço só, principalmente na energia, na água e no acesso. Vamos esperar que os bons dias virão. O mercado do 30 está localizado no distrito urbano da Baia. Estamos a informar no próximo bloco desenvolvimentos sobre o que está a marcar a atualidade internacional nesta terça-feira pelo mundo. O resumo acontece com o mais. E em retratos, a preocupação nacional com o estado de conservação de alguns edifícios habitacionais, o risco que se procura combater. O intervalo é breve, não saia daí, voltamos a seguir. Até já. Está de volta a informação. Além fronteiras, 18 palestinianos morreram a tentar chegar a pacotes de ajuda humanitária. O assunto está em destaque no resumo da atualidade internacional que você acompanha o desenvolvimento agora com Emília Pascoal. Emília, boa noite. Boa noite, Quina. Boa noite, Simeão. Boa noite a todos. 12 pessoas afogaram-se e outras 6 morreram na sequência de uma debandada para chegar à ajuda humanitária. O governo do Hamas declarou que os lançamentos aéreos de ajuda representam uma ameaça real às vidas dos palestinianos. As autoridades pediram a interrupção imediata das operações de lançamento aéreo e a abertura rápida do acesso terrestre para ajuda na região devastada pela guerra. Outras notas internacionais, acompanhe. O governo queniano começou hoje a entregar os 429 corpos das vítimas do massacre em Shakahola, no subcomando de Malindi. O chamado culto do juízo final está no centro de um processo judicial que chocou o país. As autoridades estão a utilizar testes de ADN para identificar os restos mortais, porque as vítimas tinham sido obrigadas a queimar os documentos de identificação. Os corpos mostram sinais de estrangulamento e subnutrição. O líder da Igreja Internacional da Boa-Fé, Paul Mackenzie, teria pedido aos seus seguidores que jejuassem até a morte para se encontrar com Jesus. Do Iêmen disseram que organizaram 6 ataques a navios com drones e mísseis nas últimas 72 horas no Golfo de Aden e no Mar Vermelho. Ambos estão na costa do país e são rotas importantes para o transporte de mercadorias e produtos, inclusive petróleo. O porta-voz militar do grupo, Yahya Saree, declarou que os ataques foram realizados depois de identificarem que os navios são britânicos e norte-americanos. Saree disse ainda que, com a ajuda de Deus, a Força Aérea de Drones conduziu com sucesso uma operação militar qualitativa, visando 2 navios de guerra americanos no Mar Vermelho, e que a força de mísseis atingiu uma série de alvos de Israel na área de Eilat, no sul da Palestina ocupada. 6 pessoas continuam desaparecidas após a colisão de um barco com a ponte Francis Scott, em Baltimore, nos Estados Unidos da América. O elevado desabou após a batida. 2 vítimas foram resgatadas. Uma delas está hospitalizada em estado grave, enquanto a outra não precisou de tratamento.
O Corpo de Bombeiros e o secretário do Departamento de Transportes de Marlinde confirmou que continuam as buscas pelos desaparecidos e também por vários veículos. Informação não confirmada dá conta de que alguns dos que caíram na água podem fazer parte de uma equipa de construção que fazia obras na ponte no momento do embate. Está contada a atualidade internacional. Kini Simeão. Até amanhã. Até amanhã, Emília, com outras informações. É isso. Até lá. Amanhã, Emília, estamos juntos. Na ordem das notícias, ainda lá em Fronteiras, o destaque passa também pela vitória de Faye, no Senegal. Bassirou Faye é o vencedor confirmado das eleições e já disse que vai governar com humildade. No seu primeiro discurso como presidente eleito do Senegal, Bassirou Diomaye Faye prometeu lutar contra a corrupção e promover a reconciliação nacional e afirmou que vai se esforçar para reconstruir as instituições e reforçar as bases da coexistência. Faye garantiu que o Senegal continuará a ser um aliado seguro e confiável de todos os parceiros estrangeiros respeitadores. Aos 44 anos, Faye é o mais jovem presidente senegalês e o quinto da história deste país da África Ocidental, com cerca de 18 milhões de habitantes. O país enfrenta uma grave crise política e social que provocou o adiantamento das eleições, além de dezenas de mortes e centenas de prisões em 3 anos. O resultado oficial deve ser anunciado até sexta-feira pelo Tribunal de Recurso de Dakar. Essa é a primeira vez em 12 eleições presidenciais pelo voto direto que um candidato da oposição vence a primeira volta. O presidente cessante, Macky Sall, e o antigo primeiro-ministro e candidato do partido no poder, Amadou Ba, aceitaram a derrota nas urnas e felicitaram o rival. O presidente francês Emmanuel Macron também deu os parabéns a Bassirou Diomaye Faye e disse que está ansioso para trabalhar com ele. A França, antiga potência colonial do Senegal, e o seu parceiro político e econômico esperam manter relações sólidas com o país. O deputado do Zimbábue, Chef Charumbira, foi reeleito como presidente do Parlamento Pan-Africano. A eleição teve lugar nesta segunda-feira na África do Sul, durante uma cerimónia em que o nosso país esteve representado pelo deputado Manuel Augusto. O deputado do Zimbábue, Chef Fortune Charumbira, foi eleito como presidente do Parlamento Pan-Africano com 127 votos a favor, 37 contra e 2 abstenções no universo de 166 deputados. Angola está representada por uma delegação parlamentar chefiada pelo deputado Manuel Augusto, presidente do Grupo Nacional de Acompanhamento ao PAP e que integra ainda os deputados Adalberto Costa Júnior, Arlete Borges, Maria Escolavo e Abel Chivucovuco. Manuel Augusto justificou o facto de muitos deputados não assumirem os seus lugares no PAP. Mas a importância desta sessão hoje é que ela encerra um período que não foi muito bom no funcionamento do Parlamento. Ou mesmo podemos dizer que paralisou o funcionamento do Parlamento Pan-Africano desde o mês de agosto. E, portanto, fez com que muitos deputados de vários países não pudessem assumir o seu lugar no PAP porque simplesmente não havia sessões. Manuel Augusto disse ainda que o Conselho de Ministros da União Africana determinou a realização das eleições parciais e com base no princípio da continuação de mandato. Os mandatos são regionais e, sendo que era a África Austral que presidia o Parlamento, devia ser a África Austral a continuar a presidir o Parlamento. No âmbito do caucus ou do grupo da África Austral, chegou-se também ao consenso de que se deveria manter o país, que era o Zimbábue. E que, portanto, não deveríamos embarcar numa competição interna quando se tratava do completamento de um mandato. Manuel Augusto disse também que Angola sempre esteve a favor da eleição do deputado Charumbira por representar a região austral de África de que Angola faz parte. E, portanto, nós estamos satisfeitos. A delegação angolana veio para participar ativamente nas deliberações. Fizemos o nosso papel e sentimos-nos confortados pelos resultados que tiveram lugar. Na plenária, que teve lugar no Centro de Convenções de Gallagher, em Midrand, ao norte de Joanesburgo, na África do Sul, foram igualmente eleitos o primeiro vice-presidente,
deputada Massouda Mohamed, da Mauritânia, e o quarto vice-presidente, deputado Jida Mahamat, do Tchad. O Parlamento Pan-Africano tem a sua sede em Midrand, na África do Sul, e iniciou a sua atividade em 2004, tendo o deputado angolano França Van Dunen sido o primeiro vice-presidente. E na sede do MPLA, a vice-presidente do partido recebeu hoje em audiência o ministro da Educação da República Socialista do Vietnã, que na ocasião felicitou o partido pelo empenho e dedicação na sábia liderança dos destinos do país e sublinhou que Angola é um parceiro na região. Nguyen Kim Som é ministro da Educação da República Socialista do Vietnã, está em Angola e foi recebido esta terça-feira pela vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, no âmbito das cooperações bilaterais. O dirigente felicitou a camarada vice-presidente do MPLA pelo desenvolvimento do país e sendo Angola um parceiro na região. Trong cái trao đổi của tôi với bà, nós abordamos os assuntos, aproveitamos para informar ao outro sobre as realizações, os sucessos no caminho de construção e desenvolvimento dos dois países, como dos dois partidos. Também aproveito para informar a Sua Excelência, Sr. Vice-Presidente do Partido MPLA de Angola, sobre as nossas políticas externas, em que Angola, sendo amigo e parceiro nosso na região. Nós aproveitamos para dar os parabéns aos sucessos, realizações que o partido MPLA ganhou para o povo angolano recentemente e também esperamos que a cooperação de cooperação, amizade entre os nossos dois países cũng như truyền thống hữu nghị giữa hai nước chúng ta. Nos próximos tempos, o Vietnã pretende investir nos domínios do comércio e agricultura, para além daquilo que é tradicional, como a educação e saúde. Chúng tôi ở Việt Nam thì thực hiện chính sách đối ngoại. Nós vamos concentrar no próximo tempo nos domínios do comércio e investimento. Nós pensamos que Angola é bom ambiente para as empresas vietnamitas investir e também a agricultura será uma concentração na nossa cooperação, além das cooperações tradicionais como educação e saúde. Một lĩnh vực mà Việt Nam rất có sở trường. Vietnã, capital Hanoi, país do sudoeste asiático no Mar da China Meridional, conhecido pelo budismo e cidades frenéticas, com uma população estimada em cerca de 98 milhões de habitantes. Legados históricos. Homenagem e reconhecimento. Em destaque. Mais à frente, agora o país retrata-os na rede em dias de preocupação nacional com o estado de conservação de alguns edifícios habitacionais. O risco que se procura combater de forma geral. O Girassol Jornal volta a olhar hoje para o fenómeno preocupante da construção nos terraços dos prédios. Terraços de prédios tomados de assaltos por construções clandestinas. A maioria começa com um anexo ou arrecadação e com o tempo evoluem para residências de várias tipologias. Em Luanda, são raros os edifícios que não têm a construção invadida por obras irregulares. São edifícios da antiguidade, era colonial, mas que no seu terraço encontramos diversas construções, o que coloca em sérios riscos a vida de quem lá vive. Mais de 80 famílias moram neste prédio localizado no bairro Alvalade, distrito urbano da Manhanga. Quintas Caiombo faz deste terraço a sua casa há mais de 11 anos.
As grandes fissuras e o crescimento das árvores não saem de seu pensamento na hora de dormir. Você está a dormir só com um olho. Não pode fechar os dois. Você fecha os dois, apanha um sono, você não sabe a que hora que isso desaba. Até a data de hoje nada feito. Aquelas fissuras não é normal. É uma fissura daqui, uma fissura dali, vamos assustar só amanhã, o prédio desabou, as pessoas morreram. Os dois prédios sofreram várias perfurações para adaptar, por exemplo, as casas de banho e outros compartimentos destas moradias. Os edifícios são projetados para suportarem uma determinada carga. Quando alguns cidadãos, a título individual, fazem a ocupação do terraço, que é um espaço de lazer, mas infelizmente ocupam para construir mais um ou dois andares com tipologias diferentes, é preciso alertar que esses cidadãos estão a trazer um perigo para todo o edifício, porque as fundações foram projetadas para uma determinada carga. Ao serem alteradas as cargas do edifício, condicionam a vida útil do edifício. Outras famílias que moram no terraço preferiram não gravar entrevista. E o engenheiro adverte que obras fora do projeto original de um imóvel têm que ter a anuência das autoridades do Estado e acompanhadas por técnicos especializados. É preciso monitorar em cada apartamento a forma de ocupação, como é que os vários utentes estão a utilizar os apartamentos, se estão a fazer alterações tanto do piso, olhando aqui no piso, na substituição do cerâmico, se não estão a provocar vibrações nas lajes e até também se não estão a colocar, por exemplo, os geradores, os reservatórios de água nos terraços, que vão cada vez mais criar sobrecargas elevadas no edifício. Os riscos neste edifício não estão só no alto. No subsolo, a cave já foi moradia de Natália e Domingas. Não temos como para nós viver, não temos como para nós ficar. É por isso que saímos da cave, estamos vivendo em cima, não tem como mesmo. Fizemos tudo, mas não estava a dar certo. Agora nós queremos a ajuda do governo para nos ajudar, tiramos aqui, nos pegou o sítio para nós ir viver. Eu tive que abandonar a casa com os miúdos, não me deu tempo de tirar mesmo nada. Nada mesmo. Nesse momento eu vivo na casa de renda na montanha com os miúdos. Tive que abandonar tudo, até os já se foram roubados. Nesse momento não tenho nada na casa de renda com os miúdos. Já é complicado viver nessa situação sem marido, com 4 filhos na casa de renda, com casa que eu tinha. Muito difícil. Com a casa que eu tinha. Temos ali um chafariz que até data de hoje não funciona. Esse chafariz que impôs foi o governo. Não funciona. E por baixo desse chafariz, onde tem o batimento, a água não sai de outra sarjeta para outra. Então nós, como temos uma cave, a água faz retorno, volta de novo na cave. Nós temos ali 26 quartos na cave que está inundado. Está mesmo inundado, é 2 metros de altura d'água. Tinha moradores, inclusive morreu um casal. Hoje não tem morador, mas uma fossa de esgoto com sujeira e outras dificuldades de escoamento afasta qualquer possibilidade da cave se tornar novamente uma casa. Nós, moradores, estamos de facto aflitos. Temos estado a fazer o nosso paliativo, temos estado a fazer aquilo que podemos, mas não podemos muito, porque tudo requer verbas, requer gastos. E já imagina, se uma cota mensal de 2, 3 mil já é difícil, agora imagina um trabalho que alberga ali, que gasta aí no mínimo alguns milhões de kwanza. Então fica muito difícil. Se não se retirar aquela água rapidamente e fazer um revestimento reforçado da cave para permitir que a água não volte a correr e até impermeabilizar todas aquelas paredes de contenção, nós vamos assistir o edifício a assentar aos poucos
e, infelizmente, se as ações não forem tidas rapidamente, ela pode sentar, portanto, como um todo e poderá ser preocupante. Com vista a repor a legalidade e a autoridade do Estado, bem como preservar a estabilidade dos edifícios da cidade capital, a administração municipal de Luanda tem realizado algumas demolições nos prédios. Pois é, uma preocupação nacional. No próximo bloco, não perca os principais assuntos que marcam o dia a nível do desporto nacional e internacional. E ainda hoje a homenagem e reconhecimento, momentos que destacam o legado e o contributo histórico do Viriato da Cruz Neto. O intervalo é breve, não saia daí. Até já. Valores morais e éticos, temos a seguir testemunhos da preocupação com a crise cada vez mais notável no meio social. E que arrasta principalmente a juventude. Sobre o assunto ouvimos entidades religiosas e alguns académicos. A família é o principal espaço de referência, proteção e socialização dos indivíduos. Ela exerce força na formação de valores culturais, éticos, morais e espirituais. Quando ela desestrutura-se, começam os problemas de uma sociedade. O país passa por uma crise de valores, em que muitos esqueceram os valores transmitidos pelos nossos antepassados para valorizar o dinheiro. Na visão do presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, enfrentamos na sociedade uma profunda falta de ética, honra e respeito um pelos outros. Temos um déficit de ética muito grave. Nós, em Angola, não primamos pela ética, não primamos pelo sentido de honra, não primamos pelo respeito à vida. E claro, quando há falta de ética, desde a escola elementar até o superior, nós estamos vazios, nós não temos consciência educada. Essas prevaricações todas que vão acontecendo, a violação de crianças, a chamada pedofilia, são todos desequilíbrios psicológicos, emocionais, por causa das famílias desarticuladas. O estudioso Martins Bota afirma que a crise de identidade no país contribui para a crescente perda dos valores morais. A crise multifacetada que a Angola tem estado a viver de um tempo para cá, e esta mesma crise tem uma dimensão econômica, social, psicológica, sociológica, antropológica, na medida em que todos os aspectos da vida em sociedade são afetados por qualquer uma dessas dimensões. Então isso tem facilitado aquilo que é o processo de alienação. E este processo de alienação resulta do facto de nós não sabermos ao certo quem nós somos, resultante dessa crise de identidade que nós temos. Não é a ausência de referências a nível familiar. As gerações mais novas acabaram por... Os mais velhos hoje, infelizmente, em muitos casos são promotores de práticas que ofendem a moral e a ética. Angola precisa urgentemente de uma cultura ética. Alguns moradores chamam a atenção dos problemas causados pela perda dos valores morais e éticos na sociedade. À medida que vai se aumentando o índice de população, veremos também a perda de valores. Como consequência, temos o aumento do índice de delinquência juvenil, também temos o abandono da escola. Atualmente, a sociedade, nós como jovens, já não temos aquele respeito, aquela empatia com os mais velhos. Nós podemos até encontrar pessoas que estão a se sentir mal, já não temos aquele amor. Este sociólogo exortou as famílias a optarem pelo diálogo para a resolução dos seus problemas e destacou a importância da educação para o resgate da moral de cada indivíduo. Para ele, precisamos reaver a missão da família.
que antigamente tinha-se mais responsabilidade, tinha-se mais, preservava-se mais, os valores morais do que agora. Temos que transmitir já estes valores desde muito cedo. E fechamos hoje com homenagem e reconhecimento. Momentos, Kina. Que momentos destes que destacam o legado e o contributo histórico do Viriato Clemente da Cruz aconteceu na União de Escritores Angolanos. Nesta segunda-feira, os académicos José Luís Mendonça, Bendinho Freitas e Nelson Pestana uniram-se em uma celebração em data do aniversário de Viriato da Cruz para prestigiá-lo enquanto uma figura marcante da história de Angola. O académico Bendinho Freitas abordou sobre a trajetória do político enquanto lutava pela liberdade. Uma destas personalidades pioneiras deste difícil processo foi, sem dúvida, Viriato da Cruz, pela sua capacidade de idealizar e fazer as coisas acontecerem, pelo facto de fazer daquela luta a razão de ser da sua vida, pelo seu voluntarismo e vontade de fazer avançar rapidamente o processo de luta. O evento, realizado na sede da União dos Escritores Angolanos, foi um tributo à coragem e dedicação desse herói da luta pela liberdade, destacando suas contribuições para a independência e a construção do país. Foi lembrado aqueles que, antes da proclamação da União dos Escritores Angolanos, perderam as suas vidas em prol do nosso país. Que desses nomes consta o nome de Viriato da Cruz. É daí que para nós interessa-nos falarmos de Viriato da Cruz, porque foi um homem de cultura. A tarde de homenagem contou com uma programação diversificada, incluindo leituras de poesia, apresentações musicais e momentos de reflexão sobre o significado dessa figura histórica que nasceu no dia 25 de março de 1928 em Porto Ambuim, na província do Kwanza Sul. E assim terminamos a edição de terça-feira de Girassol Jornal, a segunda da semana. Agradecemos, como sempre, pela sua companhia infalível. Esta equipa vai regressar amanhã à mesma hora, 19h45. Estamos convosco então. Até amanhã. Boa noite, estamos juntos. Até amanhã.